Glória a Deus. Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Pode sentar nas cadeiras. E deixando-os, retirou-se. Queridos, o título desse sermão dessa noite é Os Sinais de Deus. Se você observou nessa breve leitura, fariseus, saduceus, linhas entre os judeus, eles chegam e querem um sinal. Muito embora vários sinais que o Senhor fazia, milagres, curas, prodígios, ele chegava na região, conforme está escrito em Mateus 9:35, ele pregava, ensinava e curava. Pregava o evangelho do reino, ensinava nas sinagogas e curava todas as moléstias, tudo. Ele chegava num bairro como esse aqui, por exemplo, todos ele curava. Ele ia para uma outra cidade, chegava naquele vilarejo, todos ele curava. Ele fazia milagres terríveis, tremendos. Mas ainda esses aqui chegam, porque eles queriam saber, e para tentarem, o texto nos informa que, para o tentarem, queriam que mostrasse algum sinal do céu, da sua origem, de onde ele veio. Porque um sinal do céu seria, você está dizendo que é o Filho de Deus, e as pessoas dizem que tu és o Filho de Deus, mostra então um sinal do céu. Então eles chegam e dizem para ele: vocês sabem que os sinais dos tempos, quando vai chover, não é assim que a gente faz? Aquele dia, uma manhã vai chover, ou então vai dar um calor, olha, está armando chuva, vai cair geada, não é assim? Tem aquele povo que olha para o pilão de alho, né? E está úmido que vai chover, está seco, não é assim? Tem. Antigamente tinha até um galozinho que colava na geladeira. Lembra aquele galozinho que punha na geladeira? Ele mudava de cor? Quem lembra disso aí? Quem lembra disso deve ter reumatismo, artrose, artrite, tá, velho? Quem lembra disso está escangalhado. Não é não? Eu também lembro. Não é não? Então eles sabiam que seria o sinal dos tempos, mas quando ia chover, quando ia fazer sol, e o Senhor diz assim: vocês são hipócritas, vocês sabem discernir os sinais do céu e dos tempos, mas não sabem discernir este sinal. Ou seja, pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos. Quando você olha para Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, diz o texto, na plenitude do tempo, veio na plenitude, quando o pleno estava pleno, maduro, ele veio, conforme as Escrituras. Se você olha para Coríntios, capítulo 15, verso 3, você vai ler assim: que Jesus, ele morreu como estava nas Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia como estava nas Escrituras. Então você vai observar que a Escritura deixava claro o que ia acontecer, o que haveria, o que ocorreria. E quando ele vem segundo as Escrituras. Tanto que Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 11, na parte A, ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, segundo a Escritura. Nosso amado que agora há pouco falou, ele falou muito bem sobre a Escritura, deu contexto histórico e falou exatamente aquilo que a Escritura diz. O interessante é que ele leu o capítulo 4 de João, onde da mulher samaritana, que o Senhor vai ali pescar e opera ali um milagre, coloca aquela mulher sem dignidade, faz ela digna para ser uma missionária, ela vai lá e prega. Aliás, dois dos maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa, uma para Nicodemos e outra para essa mulher samaritana, uma pessoa, e ela nem o nome dela é registrado. E às vezes o pregador só quer pregar em grandes ginásios, grandes conferências, né? E hoje eu fiquei naquela nossa visita ali, naquele trabalho que nós vamos fazer na zona rural, encantado com aquela mangueira
eu quero colocar os manguinhos embaixo daquela mangueira, umas cadeirinhas, para pregar o evangelho naquele lugar. Isso é fazer o que Deus, não só ler, claro, mas também é necessário. Então você olha para um texto desse, o que me chama a atenção, além de eu vou falar dos sinais aqui, é que no versículo 4 ele diz: e deixando-os, retirou-os. Vocês não sabem discernir o sinal que está aqui na frente de vocês? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, diferente do que aconteceu lá em Samaria. Eles foram a Sicar e ficou com eles ali alguns dias. E eles ouviram, e os homens ouviram, e disseram para aquela mulher samaritana: olha, já não é mais porque você disse, agora nós estamos vendo, estamos ouvindo realmente quem é ele. E algumas situações ocorreram das pessoas realmente ouvirem a palavra dele, ouvirem a mensagem dele, e correrem para ele, ficarem com ele, atentos com ele. Então nós com ele, eu falo para Cristo Jesus, de maneira que quando nós olhamos esse texto, ele diz no versículo 4, isso aqui é pesado: uma geração má, maldade, maligna, uma geração perversa, uma geração corrompida, uma geração sem escrúpulos, uma geração realmente tenebrosa, uma geração má e adúltera. Adúltero é aquele que deixa o cônjuge para se deitar com outros, ou com outro. O que é isso? É algo assim, terrível diante da face do Senhor, porque deixavam o Deus verdadeiro e iam adorar outros deuses, faziam uma adoração, tributos a outros deuses, a saber, e não há outro Deus a não ser o Senhor, mas deuses inventados, deuses formados pelo homem, de barro, de madeira e assim por diante, em adoração a esses seres, de maneira que o Senhor diz: deixa e se retira. Imagina você estar com Jesus, falar com Jesus, ver Jesus, ele se retirar e nos deixar. Isso é terrível. Mas o texto nos informa que nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Se você observar, eu vou falar desse sinal já, sempre a Bíblia aponta vários sinais. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver Deus apontando, assinalando, mostrando, dando dicas para a humanidade. Se você está pregando o Evangelho, é um sinal. Se você está fazendo trabalho de evangelismo, é um sinal. As trombetas são sinal, são avisos, são dicas do que vai acontecer, do que está acontecendo, para que o povo se desperte. Pregando o Evangelho, anunciando a palavra, fazendo essa obra, estamos dando um sinal. E quando você olha para a palavra de Deus, você observa no capítulo 7 do livro de Isaías. Vá comigo para lá. Isaías capítulo 7 e o versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 7, o versículo de número 14. Está escrito assim. Eu vou ler do 10 ao 14, para que fique mais contextualizado. E continuou o Senhor a falar com Acaz. Depois você lê mais para trás, é o ministério do profeta Isaías. Deus está usando Isaías. Isaías era também um estatista, era um profeta de Deus, e entrava no meio do palácio, falava, profetizava para o rei, e assim por diante. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigar os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Acaso passando situações, reinos tenebrosos estavam cercando, e Deus diz: não, peça um sinal. E aqui Deus mostra o sinal no momento que alguns teólogos dizem que é o próprio filho de Acaz ou de Isaías, mas o texto tem um apontamento para o Messias que viria. Observe: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Você não quer um sinal, diz para você pedir um sinal, e você não quer pedir, mas olha só: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Este é o sinal para que o povo receba e entenda quem é este e quem é Emanuel. Vocês conhecem a palavra Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então Deus conosco é um sinal da parte de Deus para a humanidade, da parte de Deus para Acaz, e apontando logicamente uma tipologia do Senhor. E tanto é que lá no livro de Mateus, capítulo 1, vai lá comigo, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, e o versículo 23, o escritor, ele faz questão de colocar bem claro
versículo 22, e versículo, eu vou ler o 21, 22 e 23 de Mateus. Mateus 1, 21, 22 e 23. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Presta bem atenção, Deus fala nas Escrituras, Deus fala na palavra. O que está escrito vai acontecer. Nenhuma sílaba, nenhuma palavra, nada do que foi escrito, nada do que foi dito da parte do Senhor será jogada, será largada, será deixada de lado. Veja bem, e dará um filho, aqui a mensagem da parte do Senhor, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. E o escritor faz aqui já a tradução, que traduzido é Deus conosco. Qual é o sinal que nós temos? Nós temos o sinal que o Senhor está em nosso meio. Nós temos o sinal que Deus está com aqueles que estão servindo a Ele, que o receberam como Salvador. Qual é o sinal que nós temos que observar? Porque o povo quer um sinal, você já observou isso? Eu não sei agora como é que está, que é tanta maluquice, eu não sei como é que está a parte de Barra Mansa, meu querido. Mas eu já caminho na pregação e fui itinerante há muito tempo, e eu pastorei, essa aqui já é a 7ª congregação, igreja que eu pastorei. E em algumas ocasiões aconteceu o seguinte, era porque é muito sinal. E tem uma época, não sei se vocês pegaram isso, era um sinal de dente de ouro, da unção do emagrecimento. Lembra disso? Chegava um camarada lá, vai emagrecer todo mundo agora, segura a saia. Eu nunca vi ninguém emagrecer nada. E tinha não sei do anjo, e a cadeira do anjo, e o sinal de não sei o quê, e tudo isso o povo pulava, sapateava a roda, olha o sinal, dá a mão, não tem azeite, olha a mão, tem azeite na minha mão, vocês viram isso? Isso eu vi. Não, tem azeite sim, não via nada. Meu Deus do céu, eu sou um incredão é o caipira incrédulo, grandão. Não, tem do ouro, dente de ouro, rapaz. Não, agora eu creio no Deus que faz milagres. Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que faz prodígios, maravilhas verdadeiros, não de invenções humanas. Agora, quando eu falo do sinal, o maior sinal, que é a presença do Senhor, Deus conosco, às vezes nós ficamos quietos. Ah, tá, Deus conosco. Aí se eu falar, chegou um anjo, meu Deus do céu, pula sapateia. Mas eu quero dizer, eu vou afirmar, eu vou frisar aqui: Deus está em nosso meio. O sinal é isso. Deus conosco, Emanuel. Observe comigo João, Evangelho de João. Eu vou ler o capítulo 1, o versículo 11 até o versículo 14. Diz assim, João capítulo 1, de 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está dizendo do verbo, lá em cima, no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou repetir: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Ele veio para o seu. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. Ele veio para os seus judeus, não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque ele veio, hoje você e eu temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não é naturalmente da carne, nem da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Agora observe, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou. O original aqui no grego é tabernaculou, fez morada conosco. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus habita em nosso meio. Este é o sinal. Deus conosco, Emanuel, Ele está em nosso meio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Quer melhor sinal que esse? Ora, ele mesmo quando morreu recitou, não, antes de morrer recitar, eu vou para o Pai, mas não deixar vocês órfãos, vou enviar um Consolador. E quando ele ressuscita, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, todo poder é me dado nos céus e na terra. Agora vocês vão para todo quanto é canto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está em nosso meio. O sinal é esse, o sinal é Emmanuel. Deus é nosso meio, Deus conosco, o verbo encarnado. Agora, presta uma atenção aqui, preste atenção, conforme fala o caipira. Põe reparo, no versículo 1 do capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, eternamente, sempre. Agora o texto nos informa: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus e agora habita com nós. Ele estava com Deus, agora está conosco. Ele continua em Deus e continua conosco. Ele está em Deus e agora também está em nosso meio, habitando conosco. Este é o sinal: Deus em nosso meio. O próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, o grande e eterno Deus. Este é o sinal: a Virgem dará à luz um filho e o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus com você, irmão. Deus com você, irmão. Deus com você, igreja. Deus comigo. Deus conosco. Esse é o sinal, um dos sinais. Agora observe, em Ezequiel 9, vai comigo lá, Ezequiel capítulo 9, de 1 a 4. Ezequiel capítulo 9, verso de 1 até o versículo 4. Ezequiel capítulo 9, de 1 a 4. A nação de Israel, na ocasião do profeta Ezequiel, estava sendo assolada por heresias, por mentira, por engano, por falsa adoração. Se você ler, você vai ver isso aqui exposto bem claro, o profeta sendo usado por Deus para esclarecer, tanto que no capítulo 37 ele fala de um vale de ossos secos, que foi necessário que o profeta profetizasse, o Espírito levantasse um exército. Então, quando nós olhamos para o capítulo 9, observe o que está escrito, versículo 1 ao versículo 4. Aqui nós temos um outro sinal. Primeiro, o sinal do Emmanuel. Segundo sinal, vem comigo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz. Quem gritou? Você tem que ler antes o que é. Eu não tenho tempo. Pega o capítulo 8, 7, 6, 4, leia depois e chega aqui, você vai entender melhor. Mas para eu ganhar tempo, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Deus entrando com juízo, como a nação rebelde, idólatra, rebelde no sentido geral mesmo, ali, de adoração e tudo mais. Então agora o Senhor preparou homens, armas destruidoras, intendentes da cidade. E eles chegaram, 6 deles ali com armas destruidoras. E entre eles um homem vestido de linho. Presta bem atenção nisso. Um homem vestido de linho, com um tinteiro. Te chama atenção alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal. Guarda isso. As testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Havia homens no meio de Jerusalém que, por conta das abominações, do paganismo, da mentira, do engano, que suspiravam diante de Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, compadece. Não acontece isso nos dias atuais. Não tem uma igreja verdadeira, só tem uma igreja, essa é a verdade. Mas a própria Apocalipse nos informa da meretriz, da igreja falsa, da igreja pervertida realmente. De maneira que você olha para uma igreja que busca ser santa, íntegra, reta diante do Senhor, e você olha para uma igreja, se você olha, não sabe se é igreja, se é uma boate, se é uma casa de show, se é uma casa de espiritismo, você não sabe. Há lugar dessa maneira, você olha assim: meu Deus, eu fui lá no lugar lá, eu e minha esposa, não sei quem que foi uma vez, que
queria ir na igreja, mas estava com medo, umas crianças com medo, porque era uma baderna, lembra disso? Só não lembro quem era. Era uma baderna de pula, bola, arrebenta com a cadeira, que não sei o que, é uma bagunça, dizendo que era o Espírito de Deus. Ou outras coisas que vão inventando. Existe o liberalismo teológico, existe o humanismo, existe tanta coisa colocando a Bíblia em desuso, colocando a Bíblia como se não fosse a palavra de Deus, apenas contendo a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus genuína e reta e forte e firme para a nossa vida, é a palavra de Deus que nos alicerce, nos fortalece, de maneira que eles querem transtornar até isso. E no meio de Jerusalém, diz o texto, que havia homens suspirando diante de Deus: Senhor, ajuda, socorre, olha quanta mentira, quanto engano, quanta falsidade, quanto paganismo, idolatria. E diz o texto que Deus levantou homens ali, subintendentes, ou intendentes, está dizendo, para destruir com arma, destruir, acabar, para matar. E no meio deles, um com um veste de linho, com o tinteiro de escrivão à sua cintura, e foi dito a esse: vai lá e marca a testa dos homens que suspiram, que não estão mesclando adoração com paganismo, que não estão colocando coisas santas com coisas profanas, não aguentam isso, estão clamando diante de mim. Marca esse. Diz o texto que no original, que a marca que eles fizeram era a marca de um tal, é igual um T, uma cruz na testa. Então o escrivão vai e marcava todos aqueles que eram de Deus. Eu quero te dizer, aquele que é de Deus, aquele que busca Deus, aquele que clama ao Senhor, ele tem a marca de Deus. Ele não tem a marca da promessa, ele tem a promessa, ele tem a marca de Deus na sua vida. Talvez você olhe: meu Deus, que mundo é esse? Que igreja é essa? Às vezes eu e minha esposa vemos algumas coisas na internet, meu Deus, que misericórdia, não aguentamos ficar naquilo, não aguentamos tanta baderna. Eu sei, nós podemos adorar a Deus, servir a Deus da maneira que a Bíblia nos informa, ela nos dá o seu respaldo. Mas é claro, há momentos que nós nos debruçamos de adoração, choramos, adoramos, queremos até mesmo saltar, gritar de alegria da presença do Senhor, de saber de onde Ele nos tirou, de lembrar o traste que nós éramos, ou que ainda somos, se não for graça dele. Porque eu sempre digo: se tem uma coisa boa em mim, é do Senhor, porque o que tem de ruim é meu mesmo, porque eu sou ruim mesmo. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, pela sua graça, Ele veio me salvar, me libertar e marcou-me para o seu louvor e para a sua glória. E no meio da geração corrompida e perversa, diz o texto lá em 1 Pedro, que é para nós resplandecermos como astro no mundo. Haviam ali, meu Deus, que 6 homens a caminho da porta superior. Você entende o que é a porta superior? Que eu não vou ter tempo de explicar. E eles vinham com arma destruidora para acabar com tudo. E diz o texto: passa pelo meio da cidade, verso 4, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No meio de uma geração corrompida e perversa, homens querem um sinal, mas não o sinal de Deus, quer alguma coisa mais, alguma coisa outra. Ainda dizem que o melhor de Deus está por vir. Queridos, não tem nada melhor do que Jesus Cristo. Ele já veio. O melhor de Deus é Jesus, e Ele já veio e habitou entre nós, e está entre nós, está em nosso meio para a sua glória e para o seu louvor e sua adoração. Olha comigo o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz o texto sagrado. Apocalipse 7, verso 1 diz assim, verso 1 em diante: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, a marca, o sinal, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados, marcados nas suas testas, e os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos de Israel. E aqui vai dizer a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e assim por diante. O texto diz assim: vai lá, não destrua nada enquanto não houver selado todos os 144.000. Agora corre para Apocalipse 14, verso 1. Do lado, dá uma esticadinha lá. Apocalipse 14, versículo 1. Olha o que diz o texto: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre um monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas
tinham escrito o nome de seu Deus. Olha para cá. Lembra lá de Ezequiel? Sai pelo meio de Jerusalém e marca na testa daqueles que têm clamado, suspirado por causa das abominações que se cometem em Israel. Aqui nós lemos, tanto lá no capítulo 7 como no 14, que Deus tem um povo marcado, selado, na testa. Mas queridos, cadê a marca? Não tem aquela, não é física não, ela é espiritual. E os 144 mil, eu sempre falo, vocês ainda vão aprender isso aqui comigo, eu sempre falar, vou estar sempre falando. Os 144 mil é o número total dos salvos. Não um número, é um símbolo aqui. Não é que vão ser apenas 144 mil. É um símbolo. 12 vezes 12. É um símbolo dos salvos aqui. E esses são marcados, são selados. Agora, vai comigo para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vai lá, Gálatas, Efésios. Aqui, Efésios capítulo 1, versículo, eu vou ler o 11, o 12 e o 13. 11, 12 e 13. Te aconselho a ler tudo depois. Efésios 1, 11, 12 e 13 diz assim a palavra: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos aqui a marca, nós temos o selo do Espírito Santo da promessa. Nós não temos a marca da promessa, nós temos a marca do selo do Espírito Santo verdadeiro em nossas vidas. Todo aquele que é de Deus é selado, todo aquele que de Deus está marcado. Meu querido, não adianta você estar marcado pelo Senhor, não tem jeito. Jesus te lavou, te redimiu, te remiu, o seu nome está no livro da vida e você tem o selo do Espírito Santo. Todo salvo, lavado e redimido, ele tem a presença, ele tem o selo, ele tem o Espírito Santo marcado, não tem jeito. Tanto que é uma confusão com a marca da besta. A marca da besta é o 666, é o chip, é o microchip, é o Elma chip. Eu já falei no meu canal, tem lá muita coisa falando sobre a marca da besta. Também é uma marca espiritual, não é uma marca física. Assim como a marca do Espírito na nossa vida não é uma marca física, mas é uma marca espiritual. Ela também não é física, ela é espiritual. Ou seja, há dois povos na terra: um povo marcado pelo mal e um povo marcado por Deus. Os rebeldes não querem, desejam, e esses não tem como errar. Só tem dois povos. Só tem dois povos: aqueles que não querem e aqueles que querem. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque naquele grande dia o Senhor vai olhar e vai chamar à sua direita, vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, que tem o selo, está selado, está marcado, ninguém arranca esse selo. E aos que não querem, desejam, não amam a vida do Senhor, não amam o Senhor, aqui à esquerda, como os bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Eu quero te dar uma notícia a mais aqui, para fortalecer isso. Você e eu estamos marcados, temos um sinal de Deus em nossa vida. Você crê nisso? Crê de verdade? Crê mesmo? Então glorifique a Deus, exalte o nome dele, porque você está marcado verdadeiramente. Mas então, e o sinal do profeta Jonas? Corre comigo lá, vai para Mateus novamente, Mateus 16, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Bota comigo agora um pouquinho as páginas aí, Mateus 12, 40. Mateus 12, verso 40, 39 e 40. 38, 39 e 40. Olha bem. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. De novo. Mas ele lhes respondeu e disse, isso aqui foi anterior àquele, claro. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Verso 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites
no coração da terra. Olha para cá. O que está dizendo aqui? Olha, vocês querem um sinal? O sinal é o sinal do profeta Jonas, que por 3 dias e 3 noites ele esteve no ventre do peixe. Se tiver a versão baleia, é errado, é erro de tradução, é peixe. E por 3 dias e 3 noites, assim como ele esteve lá, eu estarei no seio da terra, no ventre da terra. Mas ele saiu, eu também vou sair do ventre da terra. E quando ele saiu, ele proclamou lá em Nínive a mesma mensagem, e os ninivitas se arrependeram. O texto aqui diz assim, volta comigo, Mateus 12, agora 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Lembra a geração corrompida e perversa? Assim é exemplo de Ezequiel 9, corrompida e perversa. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas, é maior do que Moisés, é maior do que Abraão, é maior do que o templo. Jesus é maior, porque Ele é o Senhor da glória. E qual é a mensagem de Jonas? Uma mensagem de arrependimento. E quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão, e ressuscitarão uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para louvor e glória do Senhor. E lá no meio deles também estarão ali os ninivitas, ressurgindo ali, porque ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Mas muitos que viram o Senhor, viram o sinal, viram Emmanuel face a face, nós não estamos vendo, mas nós cremos piamente que Ele é que está em nosso meio, e muitos aqui ali vão se arrepender, mas é tarde demais. O tempo de arrependimento é aqui, é agora. Ou arrependemos hoje, ou não haverá mais tempo. A mensagem é esta: assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, eu estarei 3 dias no ventre da terra, porém sairei de lá. Olha comigo o que está escrito lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 6. Mateus capítulo 28, versículo de número 6, versículos 5 e 6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres que foram ao sepulcro ver Jesus: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Está vendo o sinal aqui? Vinde e vede o lugar, está vazio. A pedra foi tirada para que elas olhassem para dentro, para que todos vissem que estava lá vazio. Não foi porque ele não conseguia sair, não é só com o seu corpo de glória, porque ele ressuscitou gloriosamente, poderosamente, soberanamente, assim como ele havia dito. Ele ressuscitou ao 3º dia, e a mensagem ainda continua sendo uma mensagem de arrependimento. Ou nos arrependemos dos pecados, ou vamos estar diante dele naquele grande dia do juízo, ouvindo dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É uma mensagem dura, mas é a mensagem bíblica. Se você observar lá em João 20, 27, Tomé não saiu, porque essas mulheres também não criam. Se elas acreditassem, não teriam ido ao sepulcro, porque ele disse que ressuscitaria. E entre outros também não criam, mas Tomé, ele que é marcado por isso. E ele: se eu não tocar nele, se eu não tocar na ferida, não tocar no seu lado, não vou acreditar. Então o Senhor olha para Tomé quando ele morre, quando ele aparece novamente: toca aqui, pode colocar a mão, pode ver aqui, ó. Realmente, eu não sou um espírito, eu não tenho osso, não tenho carne. Olha aqui, ó, pode tocar do meu lado, pode sentir. O sinal é verdadeiro, o sinal dos cravos estão nele. Diz a palavra do Senhor que ele está à destra do Pai, à destra de Deus. Ele é Deus, 100% Deus, mas também é homem, aquele que está intercedendo por nós todo dia, todo o tempo. Se não fosse o Senhor, o Deus conosco, o Deus que não nos deixa, o Deus que não nos ampara, ele tem esse sinal. Qual é o sinal? Ele morreu e ressuscitou, e a sua mensagem continua a mesma: arrependemos. Para eu encerrar, vai comigo para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E aqui já vou encerrar. E o versículo de número 27 até o 31. O que eu vou frisar é o 30, mas eu vou do 27 ao 31. Olha o que diz a palavra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes, eu lhe pergunto: você ainda espera
o retorno de Jesus? Está esperando a vinda de Jesus ainda? Está esperando de verdade? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver um cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, ou do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal. Olha bem isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vem comigo, verso 24. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Uma luz? Um brilho? Não. O sinal do Filho do Homem é o próprio Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Eu lhe convido a ficar em pé nesse momento. Uma geração má e perversa pede um sinal, corrompida lhe pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, no seu sinal do profeta Jonas, que assim como ele teve 3 dias no ventre do peixe e voltou, o Senhor esteve ali no ventre da terra e ressuscitou. E tem um sinal ainda que nós vamos ver quando ele retornar, e eu estou aguardando a vinda de Jesus. Vocês vão me ouvir falar constantemente, é um tema marcante da minha vida, é o tema mais impactante da minha vida, do meu ministério, é a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará e o sinal do Filho do Homem estará gloriosamente ele nas nuvens com poder e grande glória. Mas ainda há o sinal do profeta Jonas, que ele saiu, ressuscitou, está vivo e vive para sempre, e a mensagem é: arrependei-vos. E esta proclamação eu tenho que fazer como Jonas fez e proclamou em Nínive, e ali a cidade se arrependeu. E assim nós temos que fazer nos dias atuais, no meio de uma geração corrompida e perversa, e saber que o sinal do Filho do Homem, breve nós o veremos. Você pode estar cansado, preocupado, desanimado, angustiado com tantas coisas, luta, doença, enfermidade, luto, tantas perseguições, tantas coisas que acontecem, traições, perseguições, puxar de tapete, coisas de toda a natureza. Mas uma coisa é certa: o sinal do Filho do Homem, você e eu veremos. Aqueles que não têm a salvação em Cristo vão ver também e vão se lamentar. O texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, porque são as tribos da terra, são o povo do pó, são o povo de baixo, mas aqueles que são do Senhor é o povo de Deus, o povo de cima, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Eles vão regozijar, vão se alegrar, estão marcados, selados com o Espírito Santo da promessa, e estarão com o Senhor eternamente. Você